No universo das tecnologias distribuídas, há uma busca incessante por um ideal. Uma rede que combine velocidade, segurança e descentralização de forma harmoniosa. Por anos, esse desafio, conhecido como o trilema da blockchain, pareceu intransponível. Sacrificar um pilar para fortalecer os outros era a norma. Mas e se a solução não estivesse em otimizar o que já conhecemos, mas em repensar a própria fundação? E se existisse uma rede tão rápida quanto a Solana, capaz de processar milhares de transações por segundo, evitando os congestionamentos que paralisam outras plataformas? E se essa mesma rede fosse tão segura quanto o Bitcoin, com uma integridade matemática que a torna imune a alterações e ataques, garantindo que cada transação seja final e imutável? Uma segurança que não depende de mineração dispendiosa, mas de um consenso algorítmico elegante e eficiente. E se, além de tudo isso, ela oferecesse uma governança mais estável e previsível que o Ethereum, onde as regras da rede são supervisionadas por um conselho de organizações globais, renomadas e diversificadas, em vez de estarem sujeitas a forks e disputas comunitárias? Agora, a pergunta mais importante: e se essa rede nem fosse um blockchain? A maioria das criptomoedas e plataformas descentralizadas que conhecemos hoje usa a tecnologia blockchain, uma cadeia de blocos de dados, adicionados um a um, de forma linear e sequencial. É um modelo poderoso que inaugurou a era da descentralização, mas sua própria estrutura linear cria gargalos inerentes de velocidade e escalabilidade. Cada bloco precisa ser validado antes que o próximo possa ser adicionado, como um trem que só pode seguir por um único trilho. Mas a Hedera usa algo totalmente diferente. Uma arquitetura que abandona a cadeia de blocos por uma estrutura multidimensional. Ela utiliza o Hash Graph, um algoritmo de consenso baseado em um grafo acíclico dirigido, ou DAG. Em vez de um único trilho, imagine uma teia de informações onde milhares de transações podem ser processadas em paralelo, de forma simultânea e ordenada. Não há blocos para minerar, nem uma única cadeia para congestionar. Apenas um fluxo contínuo e eficiente de dados. Essa abordagem radical não foi criada para o vácuo. A Hedera foi projetada desde o início com um propósito claro: servir como a camada de confiança para a economia digital, atendendo às rigorosas demandas de empresas, governos e aplicações de missão crítica. Para isso, seu foco está em pilares essenciais: confiabilidade absoluta para sistemas que simplesmente não podem falhar, segurança de nível militar, alcançando o mais alto padrão possível, conhecido como tolerância a falhas bizantinas assíncrona, ABFT, garantindo consenso mesmo em condições de rede adversas. Governança corporativa, onde um conselho de gigantes da indústria garante estabilidade, supervisão e planejamento de longo prazo. Altíssimo throughput, com capacidade para centenas de milhares de transações por segundo, finalizadas em meros instantes. E, finalmente, uma eficiência energética sem precedentes, consumindo uma fração ínfima da energia usada por blockchains tradicionais, tornando as microtransações economicamente viáveis e a sustentabilidade uma realidade. Uma proposta tão ousada e focada no mundo real, que naturalmente chamou a atenção de quem constrói o futuro da tecnologia e da indústria. Empresas como Google, IBM, Boeing, LG, Ubisoft, Dell, Deutsche Telekom e Nomura não estão apenas observando, elas fazem parte do conselho de governança da Hedera, participando ativamente da direção e da operação da rede. Mais de 25 corporações globais que apostam seu nome e reputação na estabilidade e no potencial desta tecnologia. Essa é a ousada proposta por trás da Hedera e seu revolucionário algoritmo de consenso, o Hash Graph. É um conceito que desafia tudo o que pensávamos saber sobre registros distribuídos. Ele nos força a questionar se a estrutura em blocos, que deu início a tudo,
é realmente o ponto final da evolução. E ao fazer isso, nos força a fazer uma pergunta fundamental. Será que, enquanto todos olhavam para as correntes de blocos, estávamos procurando no lugar certo pelo futuro da confiança digital? A visão da Hedera não se trata de hype especulativo. Trata-se de construir uma utilidade pública para a era digital, algo tão onipresente e confiável quanto a rede elétrica, mas projetado para validar e proteger a própria confiança. Enquanto muitas redes se concentram na descentralização a todo custo, muitas vezes resultando em caos e incerteza, a Hedera busca um modelo equilibrado que combina acesso público e aberto com uma governança previsível e estável, liderada por especialistas. Foi projetada desde o início para servir empresas, governos e sistemas complexos que não podem se dar ao luxo de ter tempo de inatividade, incertezas regulatórias ou violações de segurança. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo na origem, na tecnologia e nos casos de uso que fazem da Hedera uma das plataformas mais intrigantes e importantes do nosso tempo. Prepare-se para descobrir como o Hashgraph funciona e por que ele pode ser a chave para destravar a próxima geração de aplicações descentralizadas. Toda grande inovação começa com uma pessoa e um problema. Para a Hedera, essa pessoa é o Dr. Lyman Baird. Ele não é o típico fundador de tecnologia que saiu de uma garagem no Vale do Silício. Dr. Baird é um matemático brilhante cientista da computação com doutorado pela Carnegie Mellon University, experiência como professor pesquisador na Academia da Força Aérea do ZEUA. Por anos, ele se dedicou ao complexo campo do consenso distribuído, lidando com um problema que desafia cientistas da computação há décadas: como fazer um grupo de computadores concordar em um histórico compartilhado de eventos de forma rápida, justa e segura, mesmo que alguns deles sejam maliciosos ou não confiáveis. Através desta pesquisa rigorosa, ele teve uma descoberta. Ele inventou o Hashgraph, uma estrutura de dados e algoritmo de consenso inovadores que eram fundamentalmente diferentes da arquitetura blockchain, que impulsionava o Bitcoin e outras criptomoedas iniciais. Era elegante, eficiente e matematicamente comprovado como seguro. Percebendo as profundas implicações de sua invenção, Dr. Baird fez parceria com Mance Harmon, um experiente executivo de tecnologia. Juntos, eles fundaram a Hedera. Para entender o que torna a Hedera tão diferente e revolucionária, precisamos ir muito além da ideia tradicional de uma blockchain. A tecnologia que impulsiona a Hedera é, na verdade, uma alternativa fundamentalmente distinta, chamada Hashgraph. Vamos mergulhar nos detalhes para desvendar como ela funciona e por que representa um salto tão significativo. Primeiro, vamos recapitular rapidamente. Uma blockchain, como o nome sugere, é uma única corrente crescente de blocos. Pense nela como um livro de registro digital, onde as transações são agrupadas em blocos e adicionadas uma a uma, em uma ordem linear e cronológica. Cada bloco é criptograficamente ligado ao anterior, formando uma cadeia imutável. A analogia perfeita é uma fila indiana. Todos os participantes e todas as transações precisam entrar na fila e esperar pela sua vez. Apenas um bloco pode ser adicionado de cada vez, o que cria um gargalo natural. Se a fila ficar muito longa, o tempo de espera aumenta e o sistema todo fica mais lento e caro. Agora, esqueça essa fila. O Hashgraph é totalmente diferente. Em vez de uma única corrente, imagine uma teia de comunicação vasta e interconectada, onde a informação flui em múltiplas direções simultaneamente. A estrutura de dados subjacente não é uma corrente, mas sim um grafo acíclico direcionado, ou DAG. Vamos quebrar esse termo, grafo, porque é uma rede de eventos conectados. Direcionado, porque a informação sempre flui do passado para o futuro. E acíclico, porque os caminhos nunca formam um ciclo,
garantindo que o tempo não ande para trás. A mágica que permite a construção dessa estrutura de forma eficiente é um protocolo de comunicação chamado fofoca sobre fofoca, Gossip About Gossip. Pense em como um boato se espalha em uma comunidade movimentada. Uma pessoa compartilha uma notícia com um amigo. Esse amigo, ao encontrar outros 2 amigos, não repete apenas a notícia original. Ele conta a notícia e também adiciona o contexto. Eu ouvi do João 5 minutos atrás. Essa informação extra, a fofoca sobre a fofoca, é o segredo. Ela contém a informação em si, quem a transmitiu e quando. É exatamente assim que os nós da rede Hedera operam. Um nó pega suas últimas transações e todo o histórico de fofocas que conhece e o transmite para outro nó escolhido aleatoriamente. O nó receptor combina essas informações com as suas e repete o processo, fofocando para outro nó. Essa disseminação é exponencial. Em pouquíssimo tempo, todos os nós na rede não apenas conhecem todas as transações, mas também possuem uma cópia completa do Hashgraph, o mapa exato de como a informação se espalhou. E aqui entra o próximo conceito genial, a votação virtual. Com a blockchain, os nós precisam se comunicar constantemente para concordar sobre qual bloco é o próximo. Isso consome tempo e largura de banda. No Hashgraph, como todos os nós têm a mesma cópia do histórico, o Hashgraph, eles não precisam mais conversar para votar. Cada nó pode simplesmente olhar para sua cópia do grafo e executar um algoritmo de votação localmente. Ele consegue calcular como todos os outros nós teriam votado, sem que um único voto precise ser enviado pela rede. É virtual, porque os votos nunca são transmitidos. Eles são apenas calculados. Todos chegam à mesma conclusão de forma independente, alcançando o consenso sobre a ordem e o carimbo de tempo de cada transação. Isso nos leva à justiça, uma das propriedades mais fortes da Hedera. O que significa justo em uma rede distribuída? Significa que ninguém pode manipular a ordem das transações para seu próprio benefício. No Hashgraph, o carimbo de tempo de uma transação não é quando um nó a recebe, mas sim a mediana do tempo em que ela foi vista pela supermaioria da rede. Isso é chamado de carimbo de tempo de consenso. Ele garante que as transações sejam ordenadas de forma justa, refletindo quando elas realmente chegaram à rede como um todo, e não a preferência de um minerador ou líder. O resultado de tudo isso é um sistema incrivelmente rápido, seguro e justo. Uma vez que uma transação é vista pela supermaioria e ordenada no grafo, ela atinge a finalidade em segundos. É matematicamente provado e final. Não há confirmações de bloco para esperar, como no Bitcoin, nem a possibilidade de o histórico ser reorganizado ou de uma transação ser revertida. Essa certeza e eficiência, possibilitadas pela estrutura do Hashgraph, pelo protocolo de fofoca e pela votação virtual, são o que posicionam a Hedera como uma tecnologia de terceira geração, pronta para aplicações do mundo real que exigem alto desempenho e confiança. Uma das promessas mais ousadas da Hedera é sua velocidade extraordinária, com a capacidade de processar milhares de transações por segundo e alcançar finalidade em meros segundos. Mas como isso é possível, quando a maioria das redes de blockchain luta com escalabilidade e latência? A velocidade impressionante da rede Hedera não é por acaso. É o resultado direto de um design fundamentalmente diferente e altamente eficiente, projetado desde o início para superar os gargalos que limitam as tecnologias de primeira e segunda geração. Vamos desvendar as 4 razões principais por trás dessa performance. A primeira e mais óbvia razão para sua velocidade é a ausência de blocos e mineração. Em blockchains tradicionais baseados em Proof of Work, como o Bitcoin, a rede opera em um ciclo deliberadamente lento. Os mineradores de todo o mundo competem para resolver um complexo quebra-cabeça matemático.
O vencedor dessa competição ganha o direito de agrupar um lote de transações em um bloco e adicioná-lo à cadeia. Esse processo é projetado para levar, em média, 10 minutos por bloco. É um processo lento, competitivo e incrivelmente intensivo em energia, que cria um gargalo artificial no fluxo de transações. Além disso, a finalidade é probabilística, o que significa que você precisa esperar por vários blocos subsequentes para ter certeza de que sua transação não será revertida. A Hedera ignora isso completamente. Não há blocos para construir, nem quebra-cabeças para resolver, nem uma competição que consome energia. As transações fluem livremente pela rede, sendo processadas assim que são recebidas. Sem a necessidade de agrupar transações em blocos ou de esperar por um líder de rodada, as transações não são artificialmente atrasadas ou forçadas a esperar em uma fila. Isso, por si só, remove a maior barreira à alta performance vista em muitas outras redes. Em segundo lugar, o Hashgraph permite um paralelismo massivo, uma consequência direta de sua estrutura de dados, o grafo acíclico dirigido, ou DAG. Ao contrário de uma blockchain, que é uma cadeia única e linear de blocos, o Hashgraph é uma teia de eventos interconectados. Por ser um grafo e não uma cadeia única, a rede pode processar muitas transações simultaneamente. Pense nisso como a diferença entre uma superrodovia de 8 pistas e uma estrada rural de pista única. Na estrada rural, todos os carros devem seguir em fila, um atrás do outro. Se um carro para, todos param. Na superrodovia, milhares de carros podem se mover ao mesmo tempo em pistas diferentes, resultando em um fluxo de tráfego muito maior. No Hashgraph, à medida que os nós fofocam entre si, todos estão contribuindo para a validação e ordenação de transações em paralelo. Cada nó pode receber novas transações e propagá-las pela rede sem ter que esperar que um único líder ou minerador aprove um bloco. Esse processamento assíncrono elimina qualquer ponto único de estrangulamento. Cada nó participa ativamente do consenso o tempo todo, em vez de esperar por sua vez para liderar, tornando o sistema inerentemente mais escalável e responsivo. A terceira razão é a eficiência da comunicação. O protocolo Gossip About Gossip é extremamente leve. Quando um nó se comunica com outro, ele não precisa enviar o histórico completo da rede. As mensagens trocadas entre os nós são muito pequenas e eficientes. Elas contêm apenas o essencial, algumas novas transações que o nó acabou de receber, e os hashes criptográficos de 2 eventos, pi, o último evento que ele criou e o último evento que recebeu. Essa carga útil mínima significa que a comunicação entre os nós consome muito pouca largura de banda. A rede não fica sobrecarregada com dados redundantes. Isso permite que a Hedera opere de forma eficiente mesmo com conexões de internet modestas e possibilita que a fofoca se espalhe exponencialmente rápido por toda a rede, garantindo que todos os nós tenham as informações mais recentes em questão de segundos. Menos dados para enviar significa comunicação mais rápida e, consequentemente, um consenso mais rápido. Finalmente, a natureza determinística do consenso acelera tudo. Uma vez que um nó tenha recebido informações suficientes através do protocolo de fofoca, ele pode determinar a ordem de consenso de todas as transações com 100% de certeza, sem precisar de mais comunicação. Ao receber os mesmos eventos de fofoca, cada nó executa o mesmo algoritmo de votação virtual localmente e, de forma independente, chega exatamente à mesma ordem de consenso que todos os outros. Não há ambiguidades, nem necessidade de mensagens de confirmação para garantir que todos concordam. Isso elimina completamente a possibilidade de forks ou reorganizações da cadeia, que são comuns em blockchains e podem causar atrasos e incerteza. A finalidade na Hedera é matemática, não probabilística. Uma vez que uma transação é confirmada, ela é final para sempre. Essa certeza acelera drasticamente o processo,
pois os aplicativos não precisam esperar por múltiplas confirmações. Em resumo, a velocidade da Hedera é uma sinfonia de design inteligente. A ausência de blocos elimina o gargalo principal. O processamento paralelo em uma estrutura de grafo permite um fluxo massivo de transações. A comunicação leve e eficiente garante que a rede permaneça ágil, e a finalidade determinística proporciona certeza instantânea. Juntos, esses 4 pilares criam um motor de consenso, que não é apenas rápido, mas também justo, seguro, eficiente em termos de energia e pronto para as demandas do mundo real. Um dos aspectos mais distintos e debatidos da Hedera é sua abordagem à governança. Desde o início, os fundadores reconheceram que grandes corporações e governos precisariam de estabilidade, previsibilidade e responsabilidade que faltava em outras redes. A solução foi o Conselho de Governança da Hedera, um órgão de até 39 organizações líderes mundiais com mandato limitado e diversidade setorial e geográfica. Este não é um grupo de desenvolvedores anônimos, são tubarões corporativos, Google, IBM, Boeing, LG, Ubisoft e Deutsche Telekom. O papel do conselho é guiar a rede de forma responsável. Eles votam em decisões críticas, atualizações, gestão de tesouraria, mudanças no código base. Cada membro tem um voto igual. A adesão é por tempo limitado, com rotação regular. A estrutura evita bifurcações contenciosas e brigas políticas. É uma ruptura com a descentralização pura, oferecendo responsabilidade clara. Empresas sabem quem supervisiona o protocolo. O conselho não controla quem usa a rede. São guardiões da plataforma, garantindo uma utilidade pública segura e estável. É um caminho diferente, voltado para a confiança no mundo real. Hedera é a primeira rede pública com governança corporativa global institucionalizada.